Queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, temos a seguinte informação: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A palavra cetro aparece 18 vezes no Velho Testamento e apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma é que eu acabei de ler em Hebreus 1, versículo 8. E a outra se encontra no livro de Apocalipse, que diz assim: a mulher deu à luz um filho que deve reger as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. Jacó, em torno dos anos 1800 antes de Cristo, pouco antes de partir para o Senhor, ele profetizou: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, versículo 10. E o Salmo 45, dos 6 ao 7, diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, escolheste dentro os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Este salmo se refere a Jesus Cristo, o Messias. Os reis de Israel julgaram uns por 40, outros 50 anos como reis, como monarcas. Entretanto, Cristo, em sua glória e divindade, governará para sempre, e o seu governo é caracterizado pela retidão absoluta, pois ele é justo. O poder do Filho é real, divino e sempiterno. Ele deve ser nosso Rei e Senhor, ou ele nunca poderá ser o nosso Salvador. Em grego, a palavra cetro, rábidos, exatamente significa a insígnia do governo e autoridade. Nos países onde predomina o sistema de governo presidencialista, usa-se evidentemente a faixa presidencial, como aqui no Brasil. Os fariseus, apesar de não aceitarem que Jesus era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles chegaram à conclusão que Jesus falava como quem possuía autoridade, pois impressionava a todos com as suas palavras e obras poderosas.
Os demônios saíam apavorados diante dele. As enfermidades não resistiam à sua ordem. A morte o respeitava, pois ele determinou que a alma daquela criança e do filho da viúva de Naim e Lázaro voltassem para os seus corpos. Maravilha! Servimos um Cristo poderoso, imutável, portanto. Os irmãos sabem perfeitamente que o nosso país já viveu numa monarquia, mas ganhou a sua independência de Portugal há 198 anos, ou seja, desde 1822, e se tornou-se uma república, um país independente, livre para seguir o seu próprio curso. Hoje, o Brasil é uma democracia com 3 poderes autônomos, responsáveis pela organização da nação. O poder executivo é o poder que tem como objetivo governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo as ordenações legais e a Constituição do país, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal. E o poder legislativo, que é um sistema bicameral desde a época do Império, no entanto, é na Constituição Federal de 1988 que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos hoje, ou seja, o Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce as funções legislativas do país. Ele se divide em 2 casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada um com as suas funções específicas. E, por fim, nós temos o poder judiciário, que destina-se a administrar justiça na sociedade através do cumprimento de todas as leis judiciais e constitucionais. Então, o poder do cetro não existe na nossa nação há muito tempo. O cetro é um emblema ou símbolo de autoridade do monarca que se assenta sobre o trono, reinando e governando. O livro de Esté nos revela o poder do cetro. O rei Assuero, que reinou da Índia até a África, né, a Etiópia, sob 127 províncias, usou o cetro para livrar Ester da morte. Amã foi exaltado por este rei e queria que todos se curvassem quando ele passasse, se curvasse como se príncipe fosse. Ocorre que Mardoqueu, um judeu que havia sido transportado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, criara Hadassa, que é Esté, como se filha fosse, mas era apenas seu tio. Esse Mardoqueu estava habituado a se curvar, a adorar apenas diante do Deus Altíssimo e desobedeceu a ordem deste Amã. Por isso, diversas vezes Amã conseguiu, junto ao rei Assuero, né, uma ordem de
matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus moradores nessas 127 províncias. Quando Esté soube disso, ela entrou em desespero, pois sabendo que o rei persa era severo e seria morta se entrasse na sala do trono sem ser convidada, pois há 30 dias o rei não havia chamado Esté ao palácio. Se o rei levantasse o cetro, a pessoa estava livre da morte e podia ficar diante dele. Quando Esté respondeu a Mardoqueu dessa impossibilidade, Mardoqueu disse: você imagina que vai escapar como os outros judeus? Mas se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Esté pediu que todos os judeus entrassem num jejum, e ela e as suas moças também estariam em jejum, e ela se comprometeu a entrar, estar na frente do rei, e ela citou esta frase aqui: ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, ela estava disposta até mesmo a morrer, mas ela ia arriscar. Mas o rei teve compaixão, diz a Bíblia, e estendeu para Esté o cetro. Aconselho a você a ler os 10 capítulos do livro de Esté, capítulos pequenos. Eu acredito que em meia hora você fará esta leitura e você vai ver o quanto é emocionante este livro. Essa história de Esté, como a de Ruth e a de José do Egito, sempre me fazem chorar de emoção quando os leio. Na Bíblia, obviamente, Jesus Cristo é rei. Ela diz: um cetro de retidão é o cetro do teu reino. Seu cetro não foi feito de ouro, de prata ou joias preciosas como os demais, mas diz a Bíblia que o cetro de Jesus é o de retidão, e a base é da autoridade. Aleluia! Tudo que precisamos, Cristo é para nós, meus queridos irmãos. Ele possui as mais elevadas virtudes e os atributos divinos. O mais elevado padrão somente Cristo Jesus alcançou, e hoje ele está em nossas vidas. Aleluia! Precisamos aprender a ser regido pela paz de Cristo como árbitro em nosso coração. Precisamos que ele julgue por nós o que é certo e o que é errado. Precisamos aprender a quietar-nos na presença do Senhor e a rogar pela sua direção. Precisamos estar plenamente esvaziado de todas as coisas que nos impedem a ter uma boa relação com o Senhor. Dessa maneira, a sua paz poderá encher-nos e dirigir-nos conforme a vontade de Deus. Jesus criticou os líderes religiosos de sua época, os fariseus, pois esses exerciam grande autoridade sobre o povo, porém nenhuma autoridade espiritual lhe fora dada por Deus. Assim não tinha o cetro da retidão. Ao criticarem
a Jesus por expulsar os demônios, Jesus respondeu: e se expulsa os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Mateus 12, 27. O fato era que esses fariseus não expulsavam os demônios de maneira alguma. Eles deixavam as pessoas na escuridão total, na escuridão espiritual. Os fariseus não podiam expulsar os demônios porque eles serviam a esses demônios. Se uma pessoa não possui o Espírito Santo em sua vida, não consegue tirar um demônio de ninguém, pois um reino dividido não prevalece, disse Jesus em Mateus 12, 25. Ou seja, uma pessoa que está do lado do diabo, servindo-o, não possui autoridade para expulsar um espírito maligno e, evidentemente, que o diabo não vai obedecê-lo. Deus concedeu autoridade espiritual para seus filhos, para ser usado em prol do seu reino. Mas lembra-te, querido irmão, o discípulo não é maior do que o mestre, como disse Jesus. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. Lucas 6, 40. E também em João 15, 20, lemos: em verdade vos afirmo que nenhum servo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que o enviou. Se Deus te usar para curar um enfermo, expulsar um demônio, não permita que a soberba, o estrelismo, a vaidade domine a sua vida. A Deus toda a honra e toda a glória. Foi Ele o autor do milagre da libertação. Você foi apenas um canal, um instrumento em suas mãos. Nenhum poder ou autoridade teríamos se não nos fora dado pelo nosso Deus. João 19, versículo 11. Há uma passagem bíblica que comprova claramente o que eu acabei de dizer. Está lá em Mateus, capítulo 17, do 14 ao 19. Ali lemos a história de um homem que, ajoelhando-se diante de Jesus Cristo, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos e não o puderam curar. Depois de libertar o homem, Jesus ouviu dos seus discípulos a seguinte frase: por que não podemos nós expulsá-lo? Bem, não receberam autoridade naquele momento, pois alguma coisa estava impedindo. Estava em falta com Deus? Oraram sem fé? O certo é que não conseguiram expulsar aquele demônio que, para as pessoas daquela época que não tinham discernimento, acreditava que ele estava apenas com epilepsia. Sempre quando caía, espumava, se batia, eles falavam logo, estava com epilepsia. Mas Jesus viu demônios na vida deste filho de um pai aflito. Mas Jesus o liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o próprio Jesus. Querido,
ao lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, especialmente dos versos 11 e 12, nós vemos que pelas mãos de Paulo fazia Deus maravilhas extraordinárias. Mas nesse mesmo capítulo, dos versos 13 ao 17, nos fala sobre um outro grupo de certos judeus ambulantes e exorcistas, os 7 filhos de Seva. Estes homens transformaram a expulsão de demônio num comércio, numa profissão rentável. Então, não possuía o cetro da retidão, a autoridade que vem do Senhor, e certamente falharam. Fica claro que eles haviam ouvido falar do trabalho do apóstolo Paulo e da sua autoridade espiritual e estavam tentando imitar Paulo e, quem sabe, até mesmo superar o apóstolo. E o que aconteceu? O espírito maligno respondeu a eles: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Veja o que o inimigo disse para eles: não os conheço. Ou seja, não conheço essa autoridade, esta retidão aí da parte de vocês. Eles sabiam quem era Jesus e quem era Paulo, só não conhecia a autoridade espiritual destes homens. Eram falsos profetas, falsos pregadores, eram mentirosos, petulantes, hipócritas. Não foram escolhidos por Cristo, eles se autodenominaram como libertadores de demônios e não tinha vida espiritual nenhuma. Eram homens carnais, estavam bem longe de Deus. E o resultado dessa empreitada deles, queridos, agiam na carne, né? É que os demônios deram uma baita surra neles, como nós vemos no versículo 16. Na verdade, estes homens receberam o que eles mereciam. Pelo fato deles saírem nus e feridos, houve um grande temor na cidade de Éfeso, e o nome de Jesus Cristo foi engrandecido. Esses exorcistas profissionais estavam cheios de orgulho e vaidade. Como poderiam exercitar autoridade sobre algo a que eles próprios não estavam na escuridão, estavam numa escravidão, estavam nas mãos do diabo? Li uma história ocorrida alguns anos atrás nos Estados Unidos. Foi um pastor que, discorrendo sobre este mesmo tema, ele nos passou essa informação. Ele disse que um investidor foi preso, pois recebia de viúvas, por exemplo, $100.000 para investir e ganhar muitos lucros para elas. Mas o que ele fazia? Comprava uma casa para a viúva no valor de $20.000 e ficava com uns $80.000. Este investidor foi preso, teve que devolver tudo com correções e acabou ficando na miséria e na pobreza. Ele não possuía o cetro da retidão para ajudar ninguém. Ele não conhecia Jesus. Quem tem Jesus Cristo em sua vida deve viver uma vida de retidão, deve ser um exemplo
Se assim não agir, essa pessoa não é de Jesus. Sou um cristão, tenho que ter um estilo de vida correto, viver na honestidade, preciso sempre da autoridade espiritual. Então eu tenho que cumprir o papel de um verdadeiro servo do Senhor. Se pratico o que é errado, se desvio da verdade, perco a minha autoridade espiritual dada por Deus. Davi, no Salmo 66, versículo 18, deixou isto bastante claro. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, a iniquidade neutraliza a chegada das bênçãos em nossas vidas, a autoridade nossa sobre as obras do diabo. O Senhor não nos ouvirá, pois está claro no Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os retos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Paulo revela que a exigência da retidão chega até mesmo no casamento. Em 1 Coríntios 7:28, vemos isso. Quando a retidão é expressa no casamento, no lar, então libera a autoridade espiritual no lar. Se você não tem observado a retidão dentro do seu coração, faça suas confissões ao seu cônjuge. Lembra-te de Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Se você quebrou a comunhão com seu irmão, busque a reconciliação. Se você defraudou alguém, faça as restituições. Faça como Zaqueu, convertido de fato fez. Ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Perdoe os que transgrediram contra você. Não guarde rancor em seu coração. Você está debaixo do cetro da retidão. Fique debaixo do cetro da retidão sempre, querido irmão. Fale como o apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Andando no Espírito, você não vai deixar nada, mas nada mesmo, atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual. Olha os benefícios que nos aguarda se nós estivermos debaixo do cetro de Cristo Jesus. Em Apocalipse 1:18 diz que Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, todo o poder está nas suas mãos. Aleluias! Então nós teremos muitos benefícios se permanecermos debaixo deste cetro. Em Mateus 28:18 diz o seguinte: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E este poder e autoridade ele deu à igreja. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará,
maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu a farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 12 ao 14. Entretanto, temos que nos lembrar das palavras de Jesus Cristo em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, alicerçado na palavra de Deus, vivendo debaixo do cetro da retidão de Cristo, deve ser a nossa grande paixão persuadir tantos quanto pudermos a aceitar o amor de Deus, o perdão dos pecadores e a vida eterna. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que você venha participar deste glorioso prazer de servir alguém que tem o cetro da retidão, que você possa, querido amigo, ser também beneficiado pela a vida eterna que Jesus preparou com ele nos céus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, faça uma oração de confissão, diga que você precisa dele, abrace a Jesus agora com fé. Quero vê-lo também nesta família, a bendita família de Deus, que o serve prazerosamente na terra. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar este momento, queridos, falando com Deus em oração. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu grande amor revelado por nós, por ter nos escolhido primeiro, como lemos em João 15, 18, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Aleluia! E o Senhor requer de nós uma vida de retidão para produzirmos estes frutos. Portanto, Senhor, pedimos a Tua ajuda neste sentido, que o Senhor possa chamar outras pessoas também, ó Deus, para que venham pertencer à família bendita de Deus. Salva muitos lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita esses corações com poder e muita graça. Abençoe esses lares que recebem a Tua palavra neste dia. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, fiquem na graça, na misericórdia e paz de Cristo Jesus, e até a próxima, com a graça de Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano,
anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. E então subiremos, juntos estaremos no grande dia em que tu virás, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor